em torno do Seminário 20. O que é o gozo feminino? Estamos hoy aquí alrededor de un propósito que nos mueve a trabajar el Seminario 20, que es el goce femenino. Este não é o único enigma que porta esse seminário em específico. Este no es el único enigma que plantea específicamente este seminario. Ele também articula duas outras experiências em torno desse outro gozo, a dimensão do corpo e do amor. Él también articula, une otras dos experiencias en torno a este otro goce, la dimensión del cuerpo y la del amor. É através da experiência de alguns místicos e de algumas mulheres que Lacan localiza a experiência desse outro gozo. Puede seguir un poco más. Ah. Que os sujeitos nada sabem e dele também não podem falar por situar-se fora da linguagem, distinguindo-se do gozo fálico que faz uso da linguagem e causa o dizer. Es a través de la experiencia de algunos místicos y de algunas mujeres que Lacan situó la experiencia de este otro goce, del que los sujetos nada saben y del que tampoco pueden hablar, porque está ubicado fuera del lenguaje, distinguiéndose del goce fálico que se sirve del lenguaje y causa el deseo. Causa ele decir, não? O dizer. Dizer, vale, É, que o causa dizer. el decir la palabra, ya. Mas a experiência desse outro gozo, o gozo feminino e o impacto dele nas esferas do corpo e do amor também podem permitir expressar-se através da experiência de transmissão dos analistas, especialmente aqueles que já passaram por seu final de análise, em seu corpo próprio ou através do que estes vêm recolhendo do saber produzido por seus analisantes. Pero la experiencia de este otro goce, el goce femenino, y su impacto en las esferas del cuerpo y del amor, puede expresarse también a través de la experiencia de la transmisión de los analistas, especialmente de aquellos que ya han pasado por el final de su análisis en su propio cuerpo o a través de lo que han recogiendo del saber de sus analizantes. Gente, acho que era importante fechar os microfones. Você pode, Fernanda, fechar os microfones de todo mundo? Acho que tá com som, né? A escolha de Dario parece. Mignon, você precisa abrir o seu. Desculpe, gente. A escolha de Dario para essa transmissão de hoje foi feita a partir do encontro com a sua experiência de escrita e o desejo de saber sobre esse tema, tão intenso quanto o nosso. Não apenas meu, de Janaína Bianchi, Fernanda Samico e de Valdir Périco, mas de todos os analistas presentes aqui hoje, que, causados por esse seminário, contam com a contingência para extrair consequências para o seu percurso, única forma de deixar-se atravessar pelo saber psicanalítico. Perfecto. La elección de Darío para la transmisión de hoy se hizo con base en su experiencia de escritura y en el deseo de saber sobre este tema, tan intenso como el nuestro, no solo mío, de Janaína Bianchi, de Fernanda Samico y de Valdir Périco, sino de todos los analistas aquí presentes hoy, quienes, motivados por este seminario, cuentan con la contingencia para extraer consecuencias para su camino, una única forma de dejarse atravesar por el conocimiento psicoanalítico. Gostaríamos de agradecer a disponibilidade de Luiz Dario Salamone, psicanalista, membro da EOL, que é a Escola de Orientação Lacaniana, e da AMP, que é a Associação Mundial de Psicanálise, por aceitar o nosso convite. Como também gostaríamos de agradecer a presença de Damásio Amadeu, psicanalista e membro da EOL e da AMP,
e diretora da coleção de psicanálise Tiquet, da editora Unsan, da qual faz parte o livro de Dario, A Mulher entre Deus e o Diabo, que também será lançado conosco hoje. Muy bien. Queremos agradecer la disponibilidad de Luis Darío Salamone, psicoanalista, miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, por aceptar nuestra invitación, como también queremos agradecer la presencia de Damasia Amadeo, psicoanalista y miembro de las mismas escuela y asociación, y es directora de la colección TG de psicoanálisis de la editorial UNSAM, que incluye el libro de Darío, La mujer entre Dios y el diablo, lo cual también será presentado a nosotros hoy. Fazemos também um agradecimento a Bruno Albuquerque, né, em se disponibilizar no trabalho de tradução simultânea. Agradecemos también a Bruno Albuquerque en el trabajo de traducción simultánea. E desejamos a todos um bom trabalho com a palavra Luiz Dario Salamone. Por fin deseamos a todos un buen trabajo y con la palabra Luis Darío Salamone. Hay que encender el micrófono. Sí, perfecto. Gracias por la invitación a Janaina y al grupo de estudios sobre el Seminario 20, a cada uno de los participantes. Es un gusto para mí estar con ustedes. Quizás me parece que lo lógico, si les parece bien, sería darle un poco la palabra a Damasia Amadeo, que fue quien dirige la colección Tiquet y está con nosotros, para que comente un poco sobre esta hermosa colección, que la verdad que para mí es un honor formar parte de la misma. Así que Damasia, si estás de acuerdo, te paso la palabra. Então, perdão, só para a tradução, um ratito. Então, muito obrigado a Janaína, todo o grupo de pesquisa do Seminário 20. É muito bom estar aqui com vocês hoje, estou muito satisfeito. Eu vou pedir que a Damasia Amadeu fale um pouco da coleção Tirré, que é uma bela coleção, para que diga então algumas palavras. Bueno, buenos días a todos. Un gusto estar en este espacio y les agradezco, bueno, permitirme formar parte del mismo en esta ocasión y por supuesto a Luis el haberme transmitido esta posibilidad. Solamente hacerles una introducción a lo que es la colección Tiquet, donde está publicado este gran libro de Luis, que no es el primero en su autoría, pero sí dentro de la colección. No sé si quieren traducir, sé que Sim. no tiene... Perfeito. Bom, então, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Eu vou dizer algumas palavras sobre a coleção Tirré, na qual foi publicado esse livro. Não é o primeiro livro dele, mas é o primeiro livro que foi publicado nessa coleção. Sí, la colección Tiquet es una colección de libros de psicoanálisis del campo freudiano, especialmente, de autores del campo freudiano, son libros de autor, y llevamos publicados 30 libros. El libro La mujer entre Dios y el diablo es el último, que salió a fines del año pasado, de Luis Salamone. Perfeito. Então, essa coleção tem 30 livros autorais de autores do campo freudiano. O livro do Dario é o último, que acabou de ser lançado. Bueno, y seguramente ustedes lo habrán leído, trabajado para este espacio sobre el Seminario 20. Creo que es una gran contribución al Seminario 20. Es una antigua tesis doctoral de
de Luis, reformulada para su publicación, de una lectura muy fluida y clara, como bien dijeron al principio. Perfeito. Trata-se da antiga tese de doutorado do Dario, reformulada, tem uma leitura muito fluida e com certeza é uma grande contribuição ao estudo do Seminário 20 de Lacan. Seguramente ustedes lo estarán leyendo para este espacio, solamente sí, destacar que reagrupa las distintas temáticas un mismo tema que es el goce femenino y sus distintas manifestaciones. Por ejemplo, en la experiencia mística, con algunos representantes de esta experiencia como eh, Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, lo cual muestra muy bien que el goce femenino no, no implica una biología determinada, que puede estar en en los dos sexos y que se trata de otra cosa. Então, imagino que vocês estejam trabalhando esse texto. Trata-se de um. Perdão, estou tentando recordar. Trata-se de um trabalho que trabalha, que articula a questão especialmente do gozo feminino em figuras místicas, por exemplo, como a Santa Teresa d'Ávila e o São João da Cruz, o que mostra que o determinismo biológico não esgota essa questão, trata-se de alguma outra coisa. Y también, por supuesto, su diferencia con los delirios místicos. Hay un recorrido sobre la psiquiatría, sobre todo del siglo XIX, mostrando las distintas manifestaciones y diferencias entre la mística y el delirio místico, incluso también el famoso caso de Schreber, de Freud, el caso Schreber. Bueno, no los detengo más con mi introducción, solamente recomendarles la lectura y para nosotros ha sido como editorial, como editora en mi caso, un gusto haber ayudado a reformular la tesis de Luis y dar a conocer este producto que creemos de suma importancia. Así que les agradezco estas palabras que me permitieron dar. Além disso, o livro é um histórico da psiquiatria no século XIX, mostrando a questão da experiência mística e diferenciando do delírio místico, incluindo, por exemplo, o caso Schreber e sua abordagem feita pelo Freud. Então, agradeço muito pela oportunidade de dizer algumas palavras. Foi um prazer muito grande publicar essa obra na nossa coleção e queria convidar a leitura de vocês e pela oportunidade de dizer algumas palavras sobre esse livro. Muchas gracias, Damasia. Mucho gusto. No, gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por sus palabras. Bueno, ahora sí, les comento algo yo. Vuelvo a agradecer y también a Damasia por una colección estupenda para el psicoanálisis, realmente. Siempre digo algo, yo mandé un escrito para facilitar la traducción, pero quiero agregar algo que para mí es muy importante, sobre todo hablando con muchas personas, con muchos colegas de Brasil. Yo siempre me pregunté, creo que como todo el mundo, qué era eso del goce femenino. Y la cuestión es que escuchaban muchas me parecían muy raras. No porque fuera algo raro, que lo es el goce femenino, sino porque me parecía que eran interpretaciones que se realizaban a la luz de una lectura fantasmática del tema. Okay. No sé si se entendió o que querés traducirlo. Sim. Bom, em primeiro lugar, eu escrevi um texto, enviei, mas eu queria acrescentar alguma coisa a mais, especialmente pelo fato de que eu estou conversando com brasileiros. Eu sempre achei uma coisa muito estranha esse negócio do gozo feminino. Não somente porque em si mesmo é realmente algo estranho, mas também porque eu acho que as pessoas abordam isso de uma forma muito fantasística, fantasmática.
Cuando me encontré con Leda Guimaraes, supongo que muchos la conocerán, en un encuentro interamericano en Río de Janeiro, por fin pude entender de qué se trataba el goce femenino y pensábamos lo mismo. Entonces decidimos, en ese momento no estaba muy aceitado esto de internet, dijimos, hagamos algo juntos, y lo que decidimos es escribir un pequeño libro, un apartado ella, otro apartado yo, y ese libro fue publicado en el mismo tomo en castellano y en portugués, ¿no? Estaba de un lado en castellano y el reverso estaba en portugués, o al revés, y se llamó Un hombre, una mujer y un hombre después del análisis. Ai, que bonito. Então, eu encontrei uma autora, eu peço que alguém possa escrever, por favor, o nome dela aqui que eu não conheço, Guimarães. E eu conversei com ela e percebi que a gente tinha ideias semelhantes sobre a questão do gozo feminino. Naquela época, a gente ainda não tinha essa facilidade da internet. Leda Guimarães. Ainda não tínhamos essa facilidade da internet, mas mesmo assim a gente decidiu escrever juntos um livro. E esse livro saiu publicado ao mesmo tempo em português e em espanhol, que se chama Um Homem e uma Mulher Depois da Análise. Bueno, como decía Damasia, esto es la reescritura de una vieja tesis donde había investigado la cuestión, porque era una tesis en psicología social, había investigado el lugar de la mujer en la Edad Media en relación a dos fenómenos que acontecieron simultáneamente, que era la experiencia mística y la posesión demoníaca. Y me pareció que eran fenómenos interesantes para diferenciar lo que era el goce femenino del goce superyoico, Vale. que es precisamente uno de las cuestiones que yo consideraba, me parecía, no es que sepa demasiado del tema, pero consideraba que era una lectura fantasmática, precisamente, un error, ¿no? Y que con Leda estábamos de acuerdo en que eso había que despejarlo. Vale, pero esta tesis, ¿de quién era? No. Es una vieja tesis que escribí hace muchos años para que, en un doctorado en psicología social, porque en aquella época no había maestría en psicoanálisis, y creamos una maestría en psicoanálisis, pero necesitábamos estar doctorados, ¿no? Uma tese dele mesmo, Bruno, que no doutorado ele fez e agora se transformou nesse livro, A Mulher entre Deus e o Diabo. A tese do Dario de doutorado se transforma hoje no livro A Mulher entre Deus e o Diabo e passa pela edição da Damásia e hoje faz parte da coleção Tiquet, essa coleção fantástica de livros. E estamos tendo Bueno, ahora sí entro en la temática para que sea más fácil la traducción. Oscar Wilde pensaba que aquel que formulaba una pregunta era porque tenía una respuesta. Ok, problema. Perdão, só uma frase. Ele estava dizendo que nessa tese ele trabalhou a questão das mulheres na Idade Média, que eram místicas por um lado, ou então consideradas possuídas por um demônio. E isso ele achou muito interessante de voltar a essa questão, porque lhe pareceu que ele estava tratando de uma forma muito fantasística, fantasmática. Então agora ele retomou esse tema, né, com uma outra abordagem, né? Então ele começa aqui o texto, que é o gozo feminino. Primeiro tópico é uma questão aberta. Oscar Wilde pensava que aquele que formulava uma pergunta era porque tinha alguma resposta. Me preguntaba qué era eso del goce femenino y no tenía respuesta alguna, entonces decidí hacerle una vez más las preguntas a Freud y a Lacan. Então ele se perguntava o que era isso de gozo feminino, não tinha resposta alguma. Então decidi fazer uma vez mais essa pergunta a Freud e a Lacan. Seguramente compartan mi opinión de que hasta Freud nadie había escuchado a las mujeres de esa manera, tampoco a los hombres. Él logró desentrañar lo que estaba en juego en el goce histérico. Nos referimos a esa paradoja satisfacción
que se jugaba en los síntomas. Uhum. Então, vocês devem compartilhar da minha opinião de que até Freud ninguém tinha escutado as mulheres dessa maneira, nem as mulheres, nem os homens. Então, ele conseguiu desentranhar o que estava em jogo no gozo histérico. Nos referimos a essa satisfação paradoxal que o sujeito histérico podia encontrar nos seus sintomas. Se trata de lo que llamó ganancia primaria de la enfermedad, es decir, un sufrimiento que es una manifestación de la satisfacción pulsional. Si bien no termina de resolver la cuestión de la feminidad, Freud se mantuvo lo suficientemente cerca de la problemática como para permitirnos plantear la cuestión. Trata-se do que ele chamou o ganho primário da doença, ou seja, um sofrimento que é uma manifestação da satisfação pulsional. Embora ele não termine de resolver a questão da feminilidade, no entanto, ele se manteve suficientemente próximo da problemática para nos permitir levantar essa questão. Recordemos que poco antes de morir, en una carta que le dirige a Marie Bonaparte, como consecuencia de que ésta había escrito un libro sobre sexualidad femenina, reconoce que después de trabajar durante más de 30 años no había logrado discernir qué es lo que una mujer puede llegar a querer. Recordemos que um pouco antes de morrer, em uma carta dirigida a Marie Bonaparte, como consequência de que esta tinha escrito um livro sobre a sexualidade feminina, Freud reconhece que depois de trabalhar durante mais de 30 anos, ele não tinha conseguido discernir o que é que uma mulher pode chegar a querer. Lacan plantea que Freud en ese límite se había encontrado con la estructura de la histeria que puede formularse en una pregunta, que es la mujer. Es decir, que allí donde Freud planteó un problema, en sus conocimientos encontramos, en verdad, un dato de estructura, un dato estructural. Lacan coloca que Freud, nesse limite, ele tinha se encontrado com a estrutura da histeria, que se pode formular na pergunta: o que é a mulher? Ou seja, ali onde Freud levantou um problema nos seus conhecimentos, encontramos um verdadeiro dado estrutural. Freud siempre tuvo la necesidad de dejar la cuestión abierta, resistiéndose a cerrar el problema de una forma convincente o elocuente. Cuando por 1923 plantea la cuestión de la organización genital infantil, nos dice, cito, dice, por desdicha, solo podemos describir estas constelaciones en el varoncitos. Carecemos de la intelección correspondiente en la niña pequeña, ¿no? Nuevamente, en un límite reconocido, muestra una evidencia de estructura. Sabemos que Freud plantea um primado del falo que vale para ambos sexos. Freud sempre teve necessidade de deixar a questão aberta, resistindo a fechar o problema de uma forma convincente ou eloquente. Quando, em 1923, ele levanta a questão da organização genital infantil, nos diz: infelizmente, só podemos descrever estas constelações no menino. Nos faz falta uma intelecção correspondente na menina. Novamente, em um limite reconhecido, uma evidência de estrutura. Sabemos que Freud coloca o primado do falo que vale para ambos os sexos. Podemos partir de que el inconsciente no tiene sexo, que la sexualidad humana no estará determinada por el instinto y de que para Freud la feminidad se da a partir de una elección, como una opción ante algo irresoluble que llamó complejo de castración. Esse segundo ponto, continente negro. Podemos partir de que o inconsciente não tem sexo, de que a sexualidade humana não estará determinada pelo instinto e de que para Freud a feminilidade se dá a partir de uma eleição, como uma opção diante de algo irresolvível, sem solução, que ele chamou de complexo de castração. Para plantear la cuestión de la inscripción de la realidad sexual en el inconsciente, tenemos que considerar el concepto de falo. Y Freud va a explicar, como ustedes saben, la cuestión a partir del complejo de Edipo. La relación a la castración no es lo mismo para el hombre que la mujer. Freud siempre sostuvo una disimetría entre los sexos. Dicha diferencia no lo ubicó a nivel de la pulsión, aunque puede haber opuestos, sino del falo, del tener o no tener.
Por otra parte, la envidia del pene es una característica específica, así como los rodeos que la mujer tiene que dar para, a partir del mismo objeto que parte en el Edipo, que es el objeto materno, ¿no? Para colocar a questão da inscrição da realidade sexual no inconsciente, temos que considerar o conceito de falo. Freud vai explicar, como vocês sabem, a questão a partir do complexo de Édipo. A relação com a castração não é a mesma para o homem e para a mulher. Freud sempre defendeu uma dissimetria entre os sexos. Essa diferença ele não a colocou no nível da pulsão, ainda que possa haver opostos, mas do falo, do ter ou não ter. Por outro lado, a inveja do pênis é uma característica específica, assim como os rodeios que a mulher deve realizar a partir do mesmo objeto, o materno. En 1926, Freud dice que la vida sexual de la mujer adulta sigue siendo un dark continent para la psicología. Y en la feminidad, en el 32, vuelve a señalar la importancia de la relación preedípica entre la madre y la hija. Por otra parte, planteará lo que sería la feminidad normal siguiendo la ecuación falo igual niño. Vemos que en este punto Freud no puede encontrar para la mujer una salida que no sea fálica. Este es el motivo por el cual la sexualidad femenina se torna en un continente negro. Em 1926, Freud diz que a vida sexual da mulher adulta continua sendo um dark continent, um continente negro, para a psicologia. Em A Feminilidade, de 1932, ele volta a assinalar a importância da relação pré-edípica entre a mãe e a filha. Por outro lado, ele colocará o que seria a feminilidade normal, seguindo a equação falo igual a criança. Vemos que nesse ponto Freud não pode encontrar para a mulher uma saída que não seja fálica. Esse é o motivo pelo qual a sexualidade feminina se torna um continente negro. Al igual que en tantos otros temas, también en esto Jacques Lacan dará una vuelta de tuerca, siguiendo la senda transitada por Freud, reabriendo la brecha dejada y diciendo que los seguidores, es decir, lo que conocemos como post-freudianos, procuraron cerrar el problema de la feminidad clausulándolo. Terceiro ponto, assim como em tantos outros temas, também nesse Jacques Lacan vai dar uma rotação do parafuso, seguindo o caminho transitado por Freud, reabrindo essa brecha deixada, dizendo que seus seguidores procuraram fechar o problema, esses seguidores seriam os pós-freudianos, o problema da feminilidade fechando-o. Para Lacan, la posición femenina también va a ser el resultado de la posición inconsciente que resulta del complejo de castración, en principio. Pero el aporte de Lacan al planteo sobre la sexualidad femenina radica en determinar un goce que sería propiamente femenino, un goce que iría más allá de su relación al falo, no regulado por la castración. Para Lacan, a posição feminina vai ser o resultado também de uma posição inconsciente que resulta do complexo de castração. Mas a contribuição de Lacan à abordagem da sexualidade feminina radica em determinar um gozo que seria propriamente feminino, um gozo que iria mais além da sua relação com o falo, não regulado pela castração. Lacan va a plantear la cuestión lógicamente en L'Étourdi, escribiendo fórmulas para dar cuenta de la sexuación, y propone una lógica fálica que sería específica de la posición femenina, por un lado, es decir, no deja de referirse al falo, pero a la vez no es el único camino por el que pasa su posibilidad de goce. Lacan vai colocar a questão logicamente em L'Étourdi, o eturdito, escrevendo fórmulas para dar conta da sexuação. Ele propõe uma lógica fálica que seria específica da posição feminina. Por um lado, não deixa de se referir ao falo, mas ao mesmo tempo não é o único caminho pelo que passa a sua possibilidade de gozo. Para la mujer no hay un elemento exterior que nos permita fundar un universal, se trata de una lógica del no todo. Esto lleva a una falta de límites, a un exceso que sería propio del goce femenino, un goce al cual aquel
que esté del lado hombre no podrá llegar, ¿no? Recordemos la vieja disputa entre Hera y Zeus. Para a mulher, não há um elemento exterior que nos permita fundar um universal. Trata-se de uma lógica do não todo. Isso leva a uma falta de limites, a um excesso que seria próprio do gozo feminino. Um gozo ao qual aquele que está do lado do homem não pode chegar. Recordemos a velha disputa de Hera com Zeus. Por eso, el partener de la mujer suele ser la soledad, diferenciándolo, por supuesto, de la cuestión de la mujer que está sola a partir de una posición fálica. Silencio y soledad son dos significantes absolutamente vulgares en nuestro lenguaje que me han servido en el inútil intento de procurar nombrar esa experiencia de lo real que es el goce femenino, teniendo en cuenta ese fracaso que implica pretender enredar dicha experiencia en el campo de lo simbólico. Estos términos son muy recurrentes y esto tiene una razón de ser. Por isso, o partener, o parceiro da mulher, costuma ser a solidão, diferenciando, por suposto, da questão da mulher sozinha, solteira, a partir de uma posição fálica. Silêncio e solidão são os dois significantes absolutamente vulgares na nossa linguagem que me serviram para a tentativa inútil de procurar nomear essa experiência do real que é o gozo feminino. Tendo em conta esse fracasso, que implica pretender enredar dita experiência no campo do simbólico, esses termos tão recorrentes encontram sua razão de ser. Lacan dice que hay algo que sacude a las mujeres o a quienes, pese a ser machos, se ubiquen del lado no todo, en la fórmula de la sexuación. Hay un goce del cuerpo que se encuentra más allá del falo. Lacan nos dice, puede ocurrir que no lo sepa ella misma, salvo que lo siente. Lacan nos diz que há algo que sacode as mulheres, ou aqueles, embora sejam machos, se localizem do lado do não todo nas fórmulas da sexuação. Há um gozo do corpo que se encontra mais além do falo e do qual, Lacan nos diz, pode acontecer que ela mesma não saiba, mas ela o sente. Lacan ironiza, a las mujeres no se le ha podido sacar nada al respecto, aunque llevamos años suplicándole de rodillas. Incluso no pudo sacarle una palabra a las psicoanalistas, entonces se ha llamado ese goce como se pudo, goce vaginal, del polo posterior, del útero, punto G, pero nada, sin embargo, logra nombrarlo. Lacan ironiza, das mulheres não se conseguiu tirar nada com respeito a isso, ainda que tenhamos levado anos suplicando a elas de joelhos. Inclusive, não se consegue tirar delas uma palavra nem mesmo das psicanalistas. Então, ele chamou esse gozo da forma que ele conseguiu. Gozo vaginal, do polo posterior do útero, ponto G, mas nada, no entanto, conseguiu nomeá-lo. Del goce fálico, en cambio, se puede hablar. Un hombre puede hablar de sus aventuras amorosas, puede incluso escribir poesías. Lacan nos dice que hacer el amor es poesía, aunque hay un abismo entre la poesía y el acto. Do gozo fálico, ao contrário, se pode falar. Um homem pode falar de suas aventuras amorosas, pode inclusive escrever poesias. Lacan nos diz que fazer amor é poesia, ainda que haja um abismo entre a poesia e o ato. En el seminario 20, Ancor aún, es donde encontramos algunas precisiones con respecto a este goce. Lo define como suplementario del goce fálico. Se trata de un goce que puede ser experimentado, pero no puesto en palabras, por situarse más allá del significante fálico. No puede expresarse, se torna indecible. No seminário 20, mais ainda, é onde encontramos algumas precisões com respeito a esse gozo. Ele o define como suplementário ao gozo fálico. Trata-se de um gozo que pode ser experimentado, mas não colocado em palavras. Por situar-se mais além do significante fálico, não se pode expressá-lo, torna-se indizível. Quienes lo experimentaron y contornearon con sus escritos son los místicos, como San Juan de la Cruz,
tomo el ejemplo de un hombre en el sentido biológico del término, precisamente para dejar en claro que la cosa no pasa por la anatomía, sino por la relación a la castración. San Juan de la Cruz, pese a lo que a Guisa le falo le estorba, es capaz de experimentar ese goce femenino. Al igual que Santa Teresa o cualquier místico, no pueden escribir el goce femenino, pero dan cuenta del mismo. Por ejemplo, al decir, grandes cosas entendí, no diré lo que sentí, pero me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Aqueles que o experimentaram e o contornaram com seus escritos são os místicos, como São João da Cruz. Tomo o exemplo de um homem no sentido biológico do termo, precisamente para deixar claro que a coisa não passa pela anatomia e sim pela relação com a castração. São João da Cruz, apesar do que aquilo, o Lacan, é uma expressão do Lacan, apesar daquilo que lhe atrapalha quanto ao falo, é capaz de experimentar esse gozo feminino. Assim como Santa Teresa ou qualquer místico, não pode escrever o gozo feminino, mas dá conta do mesmo, por exemplo, ao dizer: grandes coisas entendi, não direi o que senti, e me quedei toda não sabendo, toda ciência transcendendo. San Juan de la Cruz hizo todos los intentos posibles para lograr cernir ese goce. En su cántico espiritual nos dice, cito, sería ignorancia que los dichos de amor en inteligencia mística, cuales son los de las presentes canciones, con alguna manera de palabras se puedan bien explicar. Porque ¿quién podrá escribir lo que las almas amorosas donde él mora hace entender? ¿Y quién podrá manifestar con palabras lo que hace sentir? ¿Y quién finalmente lo que las hace desear? São João da Cruz fez todas as tentativas possíveis para conseguir cernir esse gozo. No seu cântico espiritual, ele nos diz: seria ignorância que os ditos de amor em inteligência mística, os quais estão presentes, os quais são os das presentes canções, com alguma maneira conseguisse explicar através de palavras. Porque quem poderia escrever o que as almas amorosas onde ele mora faz entender? E quem poderá manifestar com palavras o que as faz sentir? E quem, finalmente, o que ele as faz desejar? Luego de aclarar esto, lo cual implica estar advertido de un imposible, insiste en arrojar cierta luz, para lo cual recurre a una elaboración muy compleja retórica, utilizando oxímoros, estilemas, expresiones circunlocutorias, alusiones, etc. Esta riqueza en el empleo de lo simbólico ha hecho que su obra sea denominada una colección de frutos del lenguaje, pero pese a los intentos, no deja de fracasar. Para aclarar isso, implica estar advertido de um impossível. Insiste em jogar certa luz, para o qual recorre à elaboração de uma complexa retórica, utilizando oxímoros, estilemas, expressões circunlocutórias e conceptistas, antíteses, alegorias, recursos paradoxais evocativos, alusões, etc. Esta riqueza no emprego do simbólico fez com que sua obra fosse denominada uma verdadeira coleção de frutos da linguagem. Mas apesar de todas essas tentativas, ele não deixa de fracassar. ¿Puedo comentarte algo que no está en el escrito, muy pequeño? Sí, por A favor. mí me parece curioso que nosotros como psicoanalistas conocemos y nombramos siempre dos frutos del lenguaje, metáfora y metonimia. San Juan utiliza casi 200 para intentar expresar lo que es su relación con el goce. Nossa, a mim me parece sempre curioso que nós, psicanalistas, utilizemos sempre duas figuras de linguagem, metáfora e metonímia, enquanto o São João da Cruz utiliza mais ou menos 200 figuras de linguagem para falar desse gozo. Es el patrono de los poetas, fue declarado el patrono de los poetas. Foi declarado patrono dos poetas. En coplas del mismo hecha sobre un éxtasis de harta contemplación, dice, entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo.
em copas do mesmo, feitas sobre um êxtase de farta contemplação, ele diz: entrei onde não soube e fiquei não sabendo, toda ciência transcendendo. Luego, él responde a las preguntas que las monjas le hacían sobre sus versos, que no eran muy claros, y escribe aclaraciones en prosa. Surgen así las declaraciones que le resultan aún insuficientes e inexactas. Insiste desglosando el texto, realiza una verdadera arquitectura, burilando trabajadoramente cada verso y su respectiva declaración, y crea un corpus de lenguaje místico con significados precisos. Então as monjas faziam perguntas para o São João da Cruz porque os seus versos não eram muito claros. Ele então escreve essas aclarações e surgem então as declarações que ainda assim continuam insuficientes e inexatas. Ele insiste desglosando o texto, fazendo uma verdadeira arquitetura, burilando trabalhosamente cada verso e a sua respectiva declaração. Ele cria um corpus de linguagem místico com significados precisos. Hay en su obra un encuentro entre la inspiración lírica, producto del goce en juego, y lo metódico. Los comentarios forman un tratado. A partir del trabajar sobre la estructura del texto, elabora una lógica. Luego de arremeter 14 años contra el lenguaje, considerando que lo que escribe es provisorio, y habiendo realizado una elaboración sistemática de los escritos, opina que su intento de expresarse es un desolador fracaso. Podríamos decir que ahí reside su éxito, en el hecho de haberse percatado de la intransmisibilidad de esa experiencia de goce, pero aún así haber realizado una ardua tarea en torno a lo indecible, contorneando el vacío. Há na sua obra um encontro entre a inspiração lírica, produto do gozo em jogo, e o metódico. Os comentários formam um tratado. A partir de trabalhar sobre a estrutura do texto, elabora uma lógica. Depois de arrematar 14 anos contra a linguagem, considerando o que escreve como provisório e tendo realizado uma elaboração sistemática dos escritos, opina que sua tentativa de se expressar foi um desolador fracasso. Poderíamos dizer que aí reside o seu êxito, no fato de ter se dado conta da intransmissibilidade dessa experiência de gozo, mas ainda assim ter realizado uma árdua tarefa em torno do indizível, contornando o vazio. También es recurrente en los místicos subrayar la dimensión de la soledad, que es uno de los significantes que encontré presente, por eso les decía que me parecía interesante capturarlo, ¿no? Es una soledad que tienen en la experiencia. Nos dice San Juan: en profunda soledad era cosa tan secreta que me quedé balbuceando. Perfeito. Também é recorrente nos místicos sublinhar a dimensão da solidão. Por isso eu escolhi essa palavra, solidão, porque eu encontrei aí nos místicos. Como diz São João da Cruz, essa experiência de profunda solidão era uma coisa tão secreta que eu pude apenas balbuciar. Lacan dice que la mujer puede gozar en relación al falo y en relación al significante de la falta en el otro, ¿no? Si observamos la fórmula de la sexuación, es en ese vector, y esto lo podemos discutir, pero yo entiendo que es en ese vector que va del la barrado al significante de la falta en el otro, donde Lacan sitúa el goce propiamente femenino, del lado no todo. Lacan diz que a mulher pode gozar com relação ao falo e com relação ao significante da falta no outro. Se observamos as fórmulas da sexuação, é esse vetor do significante da falta do outro, onde Lacan situa no gozo feminino que está inteiramente do lado não todo. Bruno, ¿puedo agregar algo que no está en el texto también? Sí, claro. Es decir, en la fórmula de sexuación tenemos dos vectores. Si nosotros tomamos Santa Teresa, hay un momento donde ella se queja de ser abandonada por Dios y aparece una queja que podríamos pensar, no vamos a andar diagnosticando, pero es la típica queja histérica, ¿no? El otro me deja, me abandona, no me lleva el apunte.
Sim. Cuando entra en el camino ascético primero y después en el propiamente místico, en ese momento no hay queja alguna. Se suelta del anclaje fálico y queda en relación al eje, a esse vector que va del lá barrado al significante de la falta en el otro. Não sei se fui claro, Bruno. Sim, muito interessante. Então, ele está dizendo que se a gente considera essa tábua da significação, há um momento em que Santa Teresa está se queixando, porque Deus me abandonou. Então, esse é um exemplo da queixa histérica. Então, ali ela está em relação ao falo. Mas há também um outro momento, à medida que ela adentra o percurso ascético e místico, em que não há mais queixa. Esse é o momento em que ela está na relação com o significante da falta no outro. Bruno, nas fórmulas da sexuação que ele está dizendo. Quer que eu coloque aqui a tábua? Vamos tentar ajudar na tradução. Nas fórmulas da sexuação, ela está no lado fálico da fórmula da sexuação, quando ela está na queixa, demandando, ninguém a ouve, ninguém a escuta. Em um outro momento, ela vai para esse campo fora do campo fálico, que é esse gozo outro, e aí não há mais queixa. Seria aí? Mas acho que foi isso que eu falei, não? Tudo bem. Sim, mas eu acho que seria interessante mostrar para o pessoal na própria tábua as setas. Eu vou tentar projetar aqui. Isso, aí vai a organização. Acho ótimo. Darío, vou tentar ensinar isso, perfeito. Sim. Então, gente, o que ele está dizendo são dessas setas que saem desse lá barrado. Yo lo que A seta digo, que sai direto para esse φ maiúsculo, dessa busca pela representação fálica, e o Darío caiu. Não, tá aqui. Tá? Tá aí. Ah, tá. É porque quando você fala, a imagem pregnante é sua. Por isso que não apareceu. Peraí, então. Deixa eu colocar um pin nele. Isso. Peraí, gente, só um minutinho. Cadê? Eu posso projetar também? Pode, peraí. Pronto. Se quiser, Bruno, acho que é até melhor. Tá. puedo citar Pronto. Puedo citar en la página 101 de la traducción castellana, Lacan dice, si con ese de A barrado, no decir otra cosa que el goce de la mujer. Si bien habla de goce de la mujer, creo que ahí se está, no sé cómo es la traducción en portugués, acá lo tradujeron así, pero se está refiriendo al goce femenino. Es decir que la mujer puede estar parada del lado no todo, anclada a lo fálico, o en algún momento preciso, luego de un camino ascético, en los místicos, soltarse del falo y precipitarse en el significante de la falta en el otro. Que ahí queda una relación de vacío a vacío, ¿no? Del la barrado al significante de la falta en el otro. Por eso no puede ser puesto en palabras, por eso es inefable. Perfeito. Então, o que ele está chamando a atenção é que a mulher pode se situar do lado do falo e do lado do não todo fálico. Então, que mesmo isso que eu achei interessante destacar é que mesmo uma mística como a Santa Teresa, ela pode estar num momento do lado fálico e num outro momento de um lado não todo fálico, à medida em que ela avança no seu caminho ascético e místico. Aunque no haya relación sexual, hay intentos de anclar en el otro lado, en las fórmulas, en los otros vectores, ya sea imaginario o fantasmáticamente, pero el vector del goce femenino lo suma el sujeto que lo siente en una experiencia de soledad. Miller dice que un hombre podrá ser infiel con otra mujer, pero que la mujer le puede ser infiel al partener con otro goce. Então, ainda que não haja relação sexual, tem tentativas de anclar. Alguém pode me ajudar, de repente, seria do gancho. Enganchar. Enganchar, obrigado. Tentativas de enganchar no outro lado das fórmulas os outros vetores, ou seja, pode ser imaginária ou fantasisticamente.
Mas o vetor do gozo feminino, lo sume al sujeto, some, o vetor do gozo feminino... Peraí, gente, perdão. Eu estava aqui nas formas. Un rato, solo voy a verificar aquí cómo traducir esto. ¿Qué cosa, Bruno? Tuve uma dificuldade de tradução, aqui já vou hacerlo. Mesmo que não haja uma relação sexual, há tentativas de ancoragem do outro lado das fórmulas em outros vetores, sejam eles imaginários ou fantasmáticos. Mas o vetor do gozo feminino mergulha o sujeito que o sente em uma experiência de solidão. Miller diz que um homem pode ser infiel com outra mulher, mas que uma mulher pode ser infiel ao seu parceiro com outro gozo. El desprenderse del cuerpo, el éxtasis, el silencio, la soledad, jamás van a lograr nombrar el goce femenino. Serán ecos de los ecos, intentos de atrapar su sombra, pretensiones vanas de sí, un goce que se le escabulle más allá del falo y más allá de las palabras. O desprender-se do corpo, o êxtase, o silêncio, a solidão, jamais vai conseguir alcançar o gozo feminino. Serão ecos dos ecos, tentativas de capturar a sua sombra, pretensões vãs de, assim, um gozo que se escapole mais além do falo e mais além da palavra. Para no dejar al goce propiamente femenino en el plano exclusivo de la mística, voy a comentar una viñeta clínica. Para não deixar o gozo propriamente feminino no plano exclusivo da mística, vou trazer uma vinheta clínica. Vamos a tomar una viñeta para mostrar cómo esta cuestión puede jugarse en la neurosis. Me voy a referir al caso de una joven que llamaremos Leila y que llega al análisis porque toda relación que emprende está destinada al fracaso. Con esto se refiere a cómo cuando la relación pasa al plano de lo sexual, ella no siente nada. Es como si soplara el viento. La respuesta al otro es la frialdad. Se transforma, lo llama así ella, en una mujer de hielo. Vamos tomar uma vinheta clínica para mostrar como essa questão pode acontecer na neurose. Vou me referir ao caso de uma jovem que chamaremos Leila. Ela chega na análise porque toda relação que empreende está destinada ao fracasso. Com isso, ela se refere a como, quando a relação passa ao plano do sexual, ela não sente nada. É como se soprasse o vento. A resposta ao outro é a frieza. Transforma-se em suas palavras em uma mulher de gelo. Sin embargo, pudo gozar en una oportunidad con quien considera el amor de su vida. Aquello es definido como una tormenta. Él apenas la tocaba y empezaba a vibrar. Lo que sentía no es capaz de expresarlo en palabras, solo sabe que no tenía límites, que le asustó la posibilidad de la locura. Decide abandonarlo sin saber por qué, y a partir de entonces ninguna relación fue igual. No entanto, ela conseguiu gozar em uma oportunidade com quem considera o amor de sua vida, aquilo que é definido como um tormento. Ele apenas a tocava e começava a vibrar. O que sentia não é capaz de expressá-lo em palavras. Apenas sabe que não tinha limites, que a assustou a possibilidade da loucura. Ela decide abandoná-lo sem saber por quê. A partir de então, nenhuma relação foi igual. Se provoca una disyunción, quizás un hombre podría llegar a apasionarla, pero ese no le conviene. Por otro lado, se engancha con hombres con los que la relación se encuentra desprovista de emoción. Siente la necesidad de saber qué la hizo salir de esa relación que fue la primera y la última en la que gozó de esa manera, pese a los numerosos hombres con los que compartió su vida luego. Provoca-se uma disjunção. Talvez um homem pudesse chegar a deixá-la apaixonada, mas esse não lhe convém. Por outro lado, ela se conecta com homens com quem a relação se encontra desprovida de emoção. Sente a necessidade de saber o que foi que a fez sair dessa relação, que foi a primeira e a última na qual ela gozou dessa maneira.
apesar dos numerosos homens com os quais ela compartilhou sua vida depois. Se plantea que es evidente que el problema fue el sexo, entonces me dice, es eso, el sexo, y yo le corrijo, le digo, el exceso. No sé si se entiende el juego de palabras. Sí. Este equívoco apunta a dar cuenta de ese exceso de goce que la trastocó, que le provocó una espantada, llevándola a abandonar esa relación. A partir de entonces, su relación al goce pasa por la frialdad, por poner en el congelador eso sin límites, lo llama así, capaz de abrumarla, de amenazarla con la locura. Coloca-se, então, que é evidente que o problema foi o sexo. Ela me diz, é isso, é o sexo. Corrijo, o excesso. Esse equívoco aponta para dar conta desse excesso do gozo que tocou a ela, que provocou um espanto, levando-a a abandonar essa relação. A partir de então, a sua relação com o gozo passa pela frieza, por colocar no congelador esse sem limites, capaz de ameaçá-la com a loucura. Se aferra desde entonces a una demanda fálica, donde lo que pone en juego es la insatisfacción. La insatisfacción es el dato clínico más seguro para pensar que su goce ahora solo está determinado por el falo. El efecto que va a tener el tratamiento en ella será el de permitirle soportar ese goce alocado que podrá reencontrar en una nueva pareja. Ela se aferra desde então a uma demanda fálica, onde o que se coloca em jogo é a insatisfação. A insatisfação é o dado clínico mais seguro para pensar que o seu gozo agora é determinado unicamente pelo falo. O efeito que vai ter o tratamento nela será o de lhe permitir suportar esse gozo alocado, que poderá reencontrar em uma nova parceria. Esa nueva pareja es elegida a partir de un dato que, la diferencia de sus relaciones anteriores, elige un hombre que tiene el deseo decidido con respecto a ella. Esto resulta paradigmático en la elección de objeto del lado femenino. Encontrar un hombre decidido, no con relación a su trabajo, hobby, fútbol, sino con relación a su mujer, no resulta fácil. Mucho menos cuando esa modalidad de goce puede ser capaz de superar el límite que le impone el falo, resultando lo suficientemente perturbador. Então, essa nova parceria é escolhida a partir de um dado que a diferencia de suas eleições anteriores. Escolhe um homem que tem o desejo decidido com respeito a ela. Isso resulta paradigmático na eleição de objeto do lado feminino. Encontrar um homem decidido, não com relação ao seu trabalho, hobbies ou futebol, senão com relação à sua mulher. Não é fácil, muito menos quando a sua modalidade de gozo pode ser capaz de superar o limite que impõe ao falo, resultando suficientemente perturbador. Bien, entonces una característica del goce femenino es la de cierta infinitud, de ir más allá del falo, no es capturable por el significante, se trata entonces de una experiencia inefable. Uma característica do gozo feminino é a de certa infinitude, a ir mais além do falo. Não pode ser capturada pelo significante. Trata-se de uma experiência inefável. Pero no tiene absolutamente nada que ver con el goce del otro, que es propio de la psicosis. Por eso en el libro trabajamos bien lo que es el delirio místico para diferenciarlo de una auténtica experiencia mística. Mas isso não tem absolutamente nada a ver com o gozo do outro, que é próprio da psicose. Por isso, no livro trabalhamos bem o que é o delírio místico, para diferenciá-lo de uma autêntica experiência mística. Separamos el goce del otro, propio de la psicosis, del otro goce relativo a lo femenino. Al escapar a las limitaciones fálicas, puede tornarse insoportable tanto para la mujer que lo padece como para quien puede llegar a enfrentarlo, ¿no? Separamos o gozo do outro, o próprio da psicose, e o outro gozo, relativo ao feminino e que, por escapar das limitações fálicas, pode se tornar insuportável tanto para a mulher que o padece como para o homem que pode chegar a enfrentá-lo. Pero distinguimos también algo que suele confundirse, que es lo que le decía que siempre me hacía ruido.
separamos el goce superyoico del goce femenino del goce superyoico. ¿Mm? ¿Sigo? Sí. Para entender el goce femenino, podemos leer a los poetas místicos. Si queremos captar de qué se trata el goce superyoico, lo tenemos a Sade, o más precisamente a Kant con Sade. Puede notarse claramente que se trata de un goce de otra naturaleza. Uno se precipita en el abismo que deja el significante de la falta en el otro, y es vivificante, el éxtasis místico es vivificante, es erótico, mientras que el goce superyoico se trata de un goce estragante e mortífero. Mas separamos também, além do gozo outro e do gozo e do delírio místico, separamos também aquilo que se costuma confundir, o gozo feminino do gozo superegóico. Para entender o gozo feminino, podemos ler os poetas místicos. Se queremos captar de que se trata no gozo superegóico, temos Sade, ou mais precisamente Kant com Sade. Pode notar-se claramente que é um gozo de uma outra natureza. Um se precipita no abismo que deixa o significante da falta do outro e é vivificante, enquanto o outro gozo é superegóico e se trata de um gozo estragante, que estraga tudo, e mortífero. En este sentido, la posición histérica adoptada por Leila, la viñeta que relaté, es consecuencia del rechazo de ese goce femenino. Muchas de las salidas que las mujeres adoptan frente al encuentro con la sexualidad y en particular con el exceso de goce responden a esa lógica. Es decir, que pensamos a la histeria como un rechazo del goce femenino. Y le dejo una pregunta para que conversemos, y con esto termino. ¿Es el psicoanálisis lo que le permite a una mujer el encuentro con un goce propiamente femenino? Nesse sentido, a posição histérica adotada por Leila é consequência da recusa desse gozo feminino. Muitas das saídas que as mulheres adotam ao encontro com a sexualidade, e em particular com esse excesso de gozo, respondem a essa lógica. Ou seja, pensamos a histeria como uma recusa do gozo feminino. Deixo então essa pergunta para que conversemos. A psicanálise é o que permite a uma mulher um encontro com um gozo propriamente feminino? Aqui para mim Luiz Dario falou e desapareceu, foi como assim um corte lacaniano, não sei para vocês. Para mim também. Estou tentando achar ele aqui na lista dos participantes. Pode ser que essa contingência seja bem-vinda. Muito obrigada, Bruno, pela tradução. Muitas gracias. Imagina. Se me había caído la transmisión. Ahí entré de nuevo por el celular. Como un acto psicoanalítico, ¿no? Sí, cortó. Darío, muchas gracias por su transmisión tan precisa, tan clara, tan elucidativa. No soy tan buena en español como Bruno, mas Sos buena. para transmitir mi Gratidão. enorme gratitud por você. Vamos passar as perguntas, né, pessoal? Mignon, Valdir, Fernanda e todos, e Bruno, vamos conversar com o Dario. Assim, Vamos fazer uma rodada de 3 perguntas, 3 respostas, depois 3 perguntas, 3 respostas. Vamos ficar várias perguntas, né? E aí a gente acaba se perdendo. Eu também quero entrar na lista aí das perguntas. Quero. Temos assim, quem mais? O terceiro, e Janaína. Vamos fazer essas 3, uma rodada com 3, e Dario responde 3, depois mais 3. Pode, o Assi, por favor? Dia. Estão me escutando bem? Sim. Sim. Obrigado, né, pela exposição do Dario e também aos organizadores por terem compartilhado o link, né, essa gentileza. Eu queria perguntar para o Dario, ele falou que
muitas mulheres, né, adotam a posição histérica como um rechaço ao gozo feminino. E no caso dos homens, né, que posição ou que saída alguns homens adotam como rechaço ao gozo feminino? E aí eu pensei também na questão do feminicídio, né? Então, deixa eu só traduzir a primeira Pode não. parte. Desculpa. Bueno, muchas gracias Darío y los organizadores. La cuestión que tengo es, has dicho que la histérica rechaza al femenino, pero lo que quiero preguntar es acerca de los hombres. ¿Qué se pasa con relación a los hombres en esta cuestión específica de lo rechazo al femenino? Sim, e a questão também do feminicídio, né? Se o feminicídio, que é muito um problema social, né, muito grande aqui no Brasil, há muitos casos, né, se o feminicídio seria uma resposta, né, a isso, né, uma resposta, uma solução ao rechaço do gozo feminino neles próprios homens, né? Enfim, foram coisas que eu pensei agora. Obrigado. Desculpa, ainda mais uma coisa, considerando essa masculinidade atualmente chamada de tóxica, né? Associada ao ideal da virilidade, né? E essa masculinidade que hoje está sendo muito questionada socialmente e também psicanaliticamente, né? Existem muitos livros que atualmente vêm trabalhando essa questão das masculinidades, né? Obrigado. ¿Tu nombre es? Assir. Así. Assir. ¿Traduzco los hispanohablantes comprendieron? No sé. É melhor Sí. traduzir, Bruno. Ok, entonces la segunda pregunta es con relación al fenómeno de los feminicidios. Es decir, si este problema social que es muy presente en Brasil sería un intento masculino de salir, un intento masculino de manejar esto del rechazo a lo femenino. Y el tercer punto, ya me perdí. Terceiro ponto. Essa a questão Pela masculinidade tóxica. tóxica associada ao ideal da virilidade. Ya, si esta cuestión que se dice hoy de la masculinidad tóxica, si eso sería una especie de ideal de lo masculino, de la virilidad, que tiene que ver con ese rechazo de lo femenino. ¿Contesto ahora? ¿Sí? Acho que não agora entra Mignon, não é? Dario, não sei se a gente traduziu para o Dario, né, Bruno? Que vamos fazer uma rodada de 3 perguntas e ele responde 3 perguntas. Vamos ver o que o Dario prefere, se ele prefere responder uma a uma ou 3 de uma vez. Como quieran, lo que ustedes quieran. Yo tomo notas, puedo responder juntas o no. Graças. Sim, então vamos fazer as 3 perguntas, então. Dario, eu agradeço pela tua transmissão. Como sempre, você é muito claro, tem uma clareza cristalina. Isso é importante para lidar com conceitos que são de difícil transmissão. Darío, agradezco a su transmisión, que es muy clara, no sé si se dice así en español, cristalina, como el agua. Eu tenho um comentário e uma pergunta. Acho que
durante a tua transmissão, me fez pensar em três figuras importantes para diferenciar o gozo feminino. Me veio à cabeça, né? Não só os místicos, como o Schreber e a figura de Medeia. Ujú. Entonces me vinieron tres figuras a la cabeza mientras te escuchaba. No solamente los místicos, sino también, perdón, el segundo, Schreber, Espera, espera. Schreber, vicepresidente Schreber, y por tercero, Medea. Medeia. ¿Quién? Medeia. A figura Medea. de Medea, Medeia. Medea, Medea, Medea. Medeia. Medea mejor, sí. Sim. É, e pensei nesses três porque o Schreber, né, nas suas experiências com todas as suas vestimentas femininas, né, enquanto ele delirava, né, Mm, isso não pode ser uma referência ao gozo feminino, porque Schreber não tem uma referência fálica, né? E para ter essa referência ao gozo feminino, é preciso ter essa referência fálica. Ella pregunto sobre Não, comentário. Comentário. Uhum. Ahora, yo quiero comentar el tema de Schreber con sus vestimentas, sus ropas femeninas, si eso tendría que ver con el goce femenino, ya que no tiene referencia. No, no es esto, mío. Não. Vale, É, pues eu vou falar frase por frase, que aí eu acho que vai ser melhor, né? Para você traduzir com mais fidedignidade. sí, É, quando o Dario coloca sobre Schreber, é ya. importante pensar Cuando Darío habla sobre Schreber, es importante pensar né, que enquanto Schreber delirava, que mientras Schreber deliraba, muitas vezes, né, em frente ao espelho, ele tinha suas vestimentas femininas, muchas veces frente al espejo tenía sus ropas femeninas se travestia, né, de mulher. de mujer. Sim. Muitos analistas lembram desse momento de Schreber e chegam a ligar essa experiência ao gozo feminino. Ah, ok. Muchos analistas ven este estrato clínico de Schreber y piensan en el goce femenino. Que seria, para mim, impossível, e tua transmissão traz isso, pela falta de referência fálica que há na psicose. Lo que sería, lo que pienso de, perdón mío, no Que llego a seria entender. impossível ligar a experiência de Ah, Schreber ok. à experiência do gozo feminino. Perfecto, Exacto. perfecto. Al contrario, para mí me parece imposible pensar eso, de que Schreber tiene un goce femenino a partir de su transmisión. Ya. Exacto. Pela falta da referência fálica, né? Por estrutura. É algo por estrutura. E o gozo feminino, ele é relacionado à significação fálica, né? Não todo relacionado. Agora entendi. É que é tão complexo que estava difícil para entender e traduzir. Yo lo entendí, lo entendí. Lo entendí bien. Entendeu? E Medeia, tem a referência de Lacan, né? Como a referência de a mulher sem barra, porque ela rompe com a significação fálica em sua passagem ao ato. A estas cosas raras me refería cuando decía que para mí no había una buena intelección del goce femenino y que era una lectura fantasmática. Sim, é a fantasia dos analistas, né? De muitos analistas, não todos, já que o não todo é importante. Mas eu queria extrair esse pedaço do que a tua transmissão me fez pensar. E eu tenho uma pergunta que eu queria te fazer. Traduza, Bruno, sobre a pergunta, porque. Sim, pode falar. E quando falas do amor, e você traz um extrato clínico sobre isso, me fez pensar se a experiência com parceiro amoroso não seria o conector dos sujeitos com esse outro gozo. Se não poderia ser a via. Sí.
Entendeu? Essa era um comentário, minha pergunta, Janaína. E muito obrigada pela transmissão, Dario. Jana? Olá, olá. Vou falar em português. Muito obrigada, Dario. A sua transmissão é, como disse a Mignon, muito clara, precisa, rigorosa. É um primor, uma preciosidade para todos nós. A minha pergunta é... Eu tinha muitas perguntas, o tema do gozo místico me interessa muito. Você quer ir traduzindo, Bruno? Sí, bueno, a ver, yo voy a hablar en portugués, te lo agradezco muchísimo, es una preciosidad tener a usted con nosotros. Quiero hacer una pregunta. Pergunta? Sobre o gozo místico, que é um tema que me interessa, tema da minha pesquisa. Sobre el gozo místico, que es el tema de mi investigación de doctorado. Sim. A partir dessa fala que hoje Dario traz, que é muito elucidativa sobre as fórmulas da sexuação, dando o exemplo de Santa Teresa, em um momento localizada no polo fálico da fórmula e demandante, e num outro momento onde já não há mais demanda, quando ela faz um percurso místico e ascético, do lado outro das fórmulas da sexuação. Eu gostaria de saber qual hipótese Dario formularia para que haja ou não essa passagem no místico. No místico. O que haveria ali com o místico que permitiria a ele sair desse campo em que ele está ali com uma posição mais histérica, demandante, com uma série de sintomas, como Santa Teresa esteve em alguns momentos, e passar disso para esse outro lado, não tendo mais a demanda, não mais se posicionando daquela maneira. O que permite ao místico essa passagem? Qual seria a hipótese de Dario quanto a isso? Bueno, en síntesis, ella recuerda la cuestión de la fórmula, de las fórmulas de la sexuación y quiere saber qué es lo que posibilita o no ese pasaje del fálico al no todo fálico. Es muy interesante. No místico. Al místico, perdón, sí, al místico. Bueno, esa es una cuestión que yo sí quería plantear, que el Dario me parece traer algunas luces para diferenciar lo místico de lo femenino. Y la pregunta de Janaína justamente toca en este punto, ¿no? Que es, ¿cuál sería o si es que es posible una diferencia del goce femenino o del goce místico? ¿Cómo pensar esto? ¿No? Porque lo que traes para nosotros es justamente una cuestión del goce femenino y no místico. Entonces, ¿cómo? Então, a Janaína perguntou e eu aproveitei e perguntei mais ainda o que exatamente seria essa diferença do gozo místico e feminino. E o que permite essa passagem, né? Son 4, entonces. Essa passagem. Hay un exceso. Muy buenas todas las preguntas y podríamos estar hablando todo el día de esto. Voy a sintetizar intentando responder um pouquinho a cada uma. Muito boas essas perguntas, na verdade é um excesso de perguntas, são 4. Poderia passar o dia inteiro falando sobre elas, mas vou tentar falar sinteticamente sobre cada uma. A SIG, ¿no? Se llama la pregunta da SIG. Isso. Me parece que el rechazo de lo femenino se produce no solamente por el goce femenino. La mayoría de los hombres o mujeres no tienen ni idea de qué se trata el goce femenino. Ya, parece. Entonces, no hay rechazo porque no sospechan que puede haber ese goce. Tampoco es fácil que aparezca, digamos, ¿no? Sim. Me parece que essa recusa do feminino,
que muitas mulheres e nem mesmo homens não fazem a menor ideia de que exista esse gozo feminino. Creo que ya Freud planteaba el horror, lo que llamaba el horror a la castración, el rechazo de la castración, que es los casos de feminicidio también tiene que ver con eso, con un rechazo de lo hétero, ¿no? O Freud já falava desse rechaço da castração, o horror da castração. Então, o feminicídio certamente tem a ver com isso. En un libro que yo amo, que es Historia de las Mujeres, de Perrot y Duby, en el tomo, son 10 tomos o 5, depende de la edición, en el tomo dedicado a la Edad Media, menciona cuestiones relativas al rechazo de lo femenino en la Edad Media. Nesse livro que eu amo, que é a história das mulheres, eu não consegui entender o autor, de repente. Duby y Perrot son historiadores, Georges Duby y Michel Perrot. Perfeito. Eles falam um livro de 10 tomos ou 5, dependendo da edição, e tem um tomo sobre a Idade Média, e eles mencionam ali, sim, esse rechaço do feminino. Una es, creo que era Juvenal, que decía que las mujeres están cansadas, mas no satisfechas. Diz que as mulheres estão cansadas, mas não satisfeitas. Entonces, que se rechaza, lo que se rechaza, que se nombra ahí, es la demanda femenina. Então, o que se recusa aí é a demanda feminina. Otro personaje del momento dice que las mujeres son como una rama verde. Es muy difícil que se prendan fuego, pero que cuando se incendia, no, nada puede parar ese incendio. Esto para mí tiene que ver con el goce femenino. Há outro personagem que diz que as mulheres são como um ramo verde. É muito difícil que elas peguem fogo, mas quando elas pegam fogo, nada pode interrompê-lo. E para mim isso é o gozo feminino. Entonces, me parece que el rechazo puede tener que ver con el goce femenino, pero lo trasciende, tiene que ver ya con el rechazo, con el horror a lo femenino, ¿no? Y la masculinidad tóxica posiblemente esté también, me parece muy preciso lo que decías, de que está sí ligada a un ideal. Y el ideal, nosotros sabemos, contrariamente a lo que se supone, lleva directamente a la cuestión agresiva. Esto lo podemos ver, por ejemplo, claramente en el campo de la política, no solo de la religión, ¿no? Sim. Ele disse... Eu queria, perdão, pedir se pode repetir a primeira parte sobre a mística e o feminino del árbol. El rechazo tiene que ver, puede tener que ver con el goce femenino, pero ya tiene que ver con lo femenino en sí, con lo hétero, ¿no? No con el horror a la castración, ¿no? Decía Freud. Esse rechaço, ele pode ter a ver com o gozo feminino, mas ele é um rechaço ao próprio feminino, né? Com esse horror da castração, não necessariamente especificamente ao gozo feminino. Já com relação à masculinidade tóxica, a gente sabe que os ideais têm muito a ver com a agressão. Então, César. Con respecto a lo que dice Mignon, me parece dos puntos preciosos, dos puntos muy interesantes, ¿no? Primero, diferenciar el goce místico o el goce femenino de la experiencia de Schreber. Lacan ya lo hace en el Seminario 3, comparando a Schreber con precisamente San Juan de la Cruz. Então, a primeira questão que a Mignon coloca, que é maravilhosa, é a diferença da experiência mística de uma experiência psicótica. O próprio Lacan já fala sobre isso no Seminário 3, diferenciando justamente São João da Cruz e Schreber. San Juan de la Cruz utiliza toda una colección de frutos del lenguaje, pero jamás utiliza un neologismo. São João da Cruz utiliza variados frutos da linguagem, mas nunca usa um neologismo. Si lo de Schreber no tiene que ver con el goce femenino, es porque para que tenga que ver con el goce femenino tiene que haber una articulación al falo y poder ir más allá del falo. Já o Schreber não fala do gozo feminino, porque para ter acesso ao gozo feminino é preciso ter acesso ao falo.
e então ir mais além do falo. Entonces, Schreber, el delirio místico, por eso en el libro van a encontrar un eje sobre delirio místico. No tiene nada que ver con la experiencia mística. Nada que ver. Por isso, o delírio não tem nada a ver com a experiência mística. No entraría directamente en la fórmula de la sexuación, un caso de psicosis, porque en la fórmula de sexuación se organizan en torno a la dialéctica fálica. Não entraria diretamente na fórmula da sexuação ou delírio místico, porque tem que ver com a lógica fálica. Y el más allá. Contrário, né? Perdão. Con respecto a Medea, es otro error, a mi gusto, común. Medea se pone como ejemplo de la verdadera mujer, pero no quiere decir que eso sea en relación con el goce femenino. Medea mata a los hijos para vengarse. Eso es un acto ligado a un goce superyoico, no es muy diferente a lo que pasa con las posesiones demoníacas que terminaban en la hoguera, digamos, ¿no? Es un acto castratorio. Cuando alguien tiene una posición de castrar al otro, por supuesto que no está más allá del falo. Então, está en relación a la envidia fálica, más vale. Vale. Então, Medeia disse dela que seria então uma grande mulher, mas na verdade o que ela faz não tem nada a ver com o gozo feminino, e sim com o gozo superegóico, porque na verdade ela mata os próprios filhos para afetar o homem. Então ela está dentro da lógica fálica. Para estar no gozo feminino é preciso ir além da lógica fálica. Otra de las cuestiones que introduce Mignon y que es fundamental es la dimensión del amor. Outra dimensão do que a Mignon traz é a dimensão do amor. Si los místicos llegan a tener esa experiencia de goce femenino, es porque ponen en el centro al amor, un amor casi incondicional, que les es permitido por tener una relación precisamente con Dios. Se abisman en el amor y eso es abismarse en la falta, como muestran las fórmulas, siempre y cuando el amor sea vacío. Então, a questão dos místicos, eles se abismam no amor. Perdão, muita informação não. Que es el amor lo que le permite, un amor a Dios incondicional, lo que le permite al místico abismarse en ese goce. É um amor a Deus, esse amor abismal, que permite ao místico se colocar nesse gozo místico. Tienen una confianza absoluta en ese amor. Eles têm uma... Vou ajudar na tradução, Bruno. O amor incondicional a Deus permite ao místico se abismar, se jogar nesse gozo feminino, nesse gozo místico. Hay amor, si uno lee los místicos, es muy difícil pensar que se juega un amor de esa forma, donde uno se entrega absolutamente al otro, se abisma en el vacío, se pone en manos del otro, aunque el otro no esté en verdad, ¿no? É muito difícil pensar um amor dessa magnitude, em que se confia completamente ao outro, mesmo quando ele aparentemente não está lá. La condición es que el amor sea vacío, no que sea un amor, como vuelvo al término que utilizaba Sick, tóxico, ¿no? El amor para Lacan es vacío. Esto lo muestra muy bien en el Seminario 7 a partir de lo que es el amor cortés. Então, para Lacan, o amor é vazio, como ele mostra no Seminário 7 sobre o amor cortês. Próximo libro es sobre el amor cortés. Seguimos en la Edad Media. Ese ya está terminado, ¿eh? Luiz, então, pensar na experiência analítica é pensar numa experiência também onde é possível que o analista e o analisante suportem que o lugar do amor é vazio. Sería eso. Claro, no hay posibilidad de metabolismo del goce sin el amor, digamos. ¿No? Pero el amor entendiéndolo como vacío,
¿no? Como Uhum. algo, como un lugar vacante, ¿no? No el Sim. amor tóxico. Correspondente, né? Ajá. Así Legal. que gracias, Miñón, por las dos cuestiones que me parecen centrales, y me parece también central lo que introduce Janaina. Todas las preguntas son realmente preciosas. ¿Cuál es el momento en que uno puede pasar de un goce fálico, desprenderse del falo y arribar al goce femenino? En el caso de los místicos, es el camino ascético. Por eso tienen esa facilidad que no tenemos muchos. Uhum. Fundamentalmente no tenemos los hombres, porque es muy difícil que el hombre renuncie a lo fálico, al Uhum. poco goce que tiene, miserable e impotente, pero no renuncian. Uhum. Entonces, Bueno, el, perdão, el a camino... traduzir. Perdón. Vale. Foi todo muito interessante, Guilherme. Então, a pergunta da Janaína é muito boa. Quer dizer, como é que faz para sair do fálico, para passar, né, a passagem do fálico para o místico? Se trata então de um caminho ascético. E é muito difícil para os homens fazerem esse caminho, abrir mão desse falo, ainda que seja um falo miserável, mas ele não vai querer abrir mão nem disso para poder fazer essa experiência. San Juan de la Cruz y Santa Teresa lo nombran de la misma forma. Dice, es menester desasirse de toda cosa criada. Uhum. El Toda quê? cosa criada es el falo. Uhum. Uhum. Y lo Uau. otro que me parece es, volviendo a lo de Miñón, lo otro es precipitarse en el vacío del amor. Creo que esas son las dos condiciones, desasirse de lo fálico y arrojarse al vacío del significante de la falta en el otro, ¿no? Perfeito. Então, na verdade, são dois movimentos para a pergunta da Janaína. Um é conseguir se desprender do fálico, o outro é conseguir entregar-se ao vazio do amor. Nossa. Bruno, lo que vos me preguntabas, que también es muy interesante. Primero, que lo que se dice místico no es todo místico. Vale. Em primeiro lugar, nem tudo que se diz místico é místico. Uhum. Podemos evaluar que es una experiencia mística relativa al goce femenino cuando hay una transmisión de eso, por ejemplo, en escritos. Podemos dizer que é uma experiência mística quando há uma transmissão justamente disso através de escritos. Entonces, cuando hay un místico que transmite esa experiencia, esos místicos sin dudas están en relación a ese goce femenino. Então, quando há realmente um testemunho de uma experiência mística, esses místicos estão no gozo feminino. Por otra parte, no todo goce femenino tiene que ver con una experiencia mística. Por outro lado, nem todo gozo feminino tem a ver com uma experiência mística. Entonces, todo goce auténticamente místico es femenino, pero no todo goce femenino es místico. Perfeito, maravilhoso. Uma dúvida que tinha há anos. Então, todo gozo feminino, ele está dentro do gozo, perdão, todo gozo místico está dentro do gozo feminino, mas nem todo gozo feminino é um gozo místico. Uhum. Uhum. Una duda sanada, Bruno. Ih! Manhã aclaradora. Son conjeturas mías, yo de goce femenino no entiendo nada. Pero alguma coisa La você tenemos, la experimentou, tenemos Dario? acá, la tenemos acá a Damasia, que ella es AE, y por ahí puede dar cuenta de lo que es el goce después del análisis también, ¿no? O a Alguma otras coisa. personas que quieran hacerlo. Uhum. Bom, você pode não saber nada, mas alguma coisa você experimentou, Dario. Porque só se pode transmitir assim, né? Yo soy como San Juan, pero sin haber gozado. Intento usar el método lógico. No, yo Vamos lá. quería decir algo, si me lo permiten en algún momento, pero tal vez Ya, una persona primero que levantó la mano. si están de Paula, acuerdo, que hable, que Damásia. hable. Peraí, então seria Paula, Damásia e a terceira pessoa, gente, para fazer uma pergunta. Tem pergunta no chat, a Sueli. Vamos lá. Diga, Paula. Olá, que manhã deliciosa. Vamos lá, eu fiquei intrigada com não só a apresentação, como as perguntas, como as respostas.
Fiquei intrigada com essa coisa do testemunho da experiência mística via escrita, se isso de alguma forma se tem alguma relação com a estrutura do xiste, naquilo que está fora de si, para que ganhe algum sentido. É Wow. isso. Entonces, qué mañana maravillosa. Me encanté con la charla, con las preguntas y con las respuestas. Y lo que quería saber es si este testimonio de lo místico en la escritura sí tiene que ver con la estructura de un chiste. Que se completa através de alguma coisa através de um não si, né? De um outro do laço. Enfim, não Vale, sei como perfecto. dizer. Perdón, que no me acordaba. Que se completa a través de presencia del otro, ¿no? ¿Cómo quiere decir, Paula, más? É como no xiste, você precisa ser avisado de que alguma coisa aconteceu, né? Ter alguma coisa que só faz sentido vindo do outro. Algo solo hace sentido cuando viene del otro. El tercero, ¿no? El Dietrich de Freud. En el chiste. E se a escritura do testemunho da experiência mística tem algo a ver com isso? La estructura de la experiencia mística tiene algo que ver con eso. Damásia? Sí, sí, bueno, muy agradecida y muy interesante me pareció, por supuesto, la ponencia de Luis y las preguntas que han hecho. Y, no recuerdo, seguramente Luis me lo podrá, o cualquiera de ustedes, pero creo que es en el Congreso sobre la sexualidad femenina de Lacan, en el texto, están los escritos, que él se decepciona un poco de las mujeres psicoanalistas que no hablan del goce femenino. Cierta paradoja vinculada a lo inefable del goce femenino, pedir que algo se diga. No sé si quieres traducir. Graças. Então, eu queria falar de um escrito do Lacan sobre sexualidade feminina, em que parece que ele está muito decepcionado com as mulheres psicanalistas, porque elas não falam do gozo feminino, justamente esse que é indizível. Por otro lado, me parece muy que uno ve sin saber, como bien decís, Luis, lo intransmisible y al mismo tiempo el esfuerzo por hacerlo, en esa gran poética que hay en los versos que leíste de San Juan de la Cruz y de Teresa también, de Santa Teresa, donde ellos con esas figuras retóricas del lenguaje buscan transmitir algo que al menos llega al otro a la cultura en la forma de un enigma. Mas, por outro lado, o que o Luiz Dario traz hoje, especialmente com os exemplos de Santa Teresa e de São João da Cruz, é que tem um esforço muito grande de trazer para a linguagem essa experiência e que é muito belo, é poético, é belo e que tem uma inserção na cultura importante. A diferencia del delirio místico que tratás también en tu libro, por ejemplo, el famoso caso de Madeleine, o incluso lo como trabajaron hoy, el delirio de Schreber, donde hay una proliferación de sentido. É diferente dessa, como ele traz no livro do caso Madeleine ou de Schreber, em que, perdão, no final, donde hay una proliferación de sentido. perfeito, em que há uma proliferação de sentidos. Y por último, me interesó mucho la referencia al feminicidio y al caso Medea. Recordé por la vigencia del feminicidio tanto en Brasil como en Argentina y en otros lugares del mundo y en tantos lugares del mundo,
el aumento cada vez mayor. Y respecto de Medea, un término que aparece en la actualidad que es la violencia vicaria Hum. por parte de los hombres. Hay una reversión respecto de ese acto vengativo de Medea una tragedia griega, y hoy se lo ve en una conducta del hombre como venganza frente a la mujer. Yo creo que la mujer, no sé si quieres traducir antes. Sim, vamos lá. Então, me interessei muito também pela questão do feminicídio, que cresce não somente no Brasil, mas também na Argentina e em outros lugares do mundo. E eu gostaria de associar com a questão da Medea, em que se trata de um ato de vingança. Hoje começa a se falar de uma expressão, como é a expressão? Vicária? Violencia vicaria. Violência El hombre que vicária. mata a los hijos. O homem que mata os filhos, eu não conhecia. O Sí, homem es que el mata hombre que mata a los hijos por venganza, para hacerle daño a la mujer. vingança para fazer dano à mulher. Entonces creo que en esas expresiones del hombre, y como bien hablaron de las nuevas formas de la masculinidad como masculinidad tóxica, es un contrapeso, un contrapunto respecto del problema que engloba a la mujer, donde el goce femenino, si bien no, no las caracteriza todas, ni es propio del sexo femenino a nivel biológico, sí sobrevuela en esas conductas, me parece, como rechazo del hombre. Sim, então essa questão do feminicídio e da recusa, Violencia vicaria. violência vicária, perdão, da violência vicária e do rechaço ao feminino sobrevoa essas questões que estão na nossa cultura hoje. Bien. Acho que Dario pode responder ou comentar, né? Dale. Sí, sí. Antes que você responda, Dario, deixa eu só pontuar uma coisa. Eu acho que meio-dia a gente precisa finalizar, né? Acho que é importante. E a gente também dá uma palavra com você, né? Também no final. Bueno, voy a ser breve. Nunca pensé la relación, otra pregunta interesante, porque nunca pensé la relación entre el chiste y el intento de transmitir una experiencia. Me parece que nosotros sabemos que el chiste es una formación del inconsciente y los místicos lo que procuran es transmitir una experiencia de goce, ¿no? Lo cual quizás puedan tener algo de chiste en sus elucubraciones, pero me parece que tienen en ese sentido como otro registro, ¿no? Algo más ligado al inconsciente, algo más ligado al goce. Y con respecto estaba buscando, este era el libro que yo le decía que es fascinante para entender a las mujeres, 10 tomos, son bastante gorditos, porque ahí tenemos toda la historia de las mujeres. Y hay una frase, no, es muy larga, la busqué, pero la voy a decir un poco de memoria para sintetizar. Una de las cosas que plantea Margarita Dois, que es alguien que transmite su relación con el goce femenino, es que intenta poner en palabras lo que siente porque le parece algo muy loco, para no enloquecer, digamos, ¿no? No enloquecería porque está en relación al falo, pero sí sería enloquecedor, perturbador este goce. No sé si querés, Bruno, intentar transmitir esto. Ha sido un exceso, yo no puedo. Bueno, el Pero chiste es una formación del inconsciente. Los místicos procuran transmitir una experiencia de goce, pero alguna articulación puede haber, hay que investigarlo. perfeito. Primeira coisa, eu nunca tinha pensado em comparar o xixi com essa transmissão do místico. Eu penso a princípio que são coisas diferentes. O xixi trata-se de uma produção do inconsciente, enquanto a escrita mística trata da transmissão de um gozo. Mas talvez tenha alguma coisa em comum
e valeria a pena investigar mais a fundo. Lo otro, la necesidad de los místicos para escribir la experiencia de goce tienen que ver con poder, en algunos casos, salir de cierta locura, que no es la locura de la psicosis, como dijimos, porque hay articulación al falo, pero se trata de una experiencia difícil de comprender, al ser inefable. Entonces lo que procuran es escribirla. Vale. Segundo, o místico procura escrever, né, a sua experiência para sair dessa ameaça de uma loucura. A gente sabe que não é uma loucura, porque a loucura pressupõe que não haja essa relação com o falo, né? Mas Y, Aham. y con respecto al planteo de Damasia, lo que agregaría es que me parece que ahí sí hay un chiste de Lacan, que le Uhum. dice a las mujeres que no hablan de eso, Aí cuando sim, él sabe que es una experiencia inefable. já. Com respeito ao que colocou a Damásia, eu penso que isso sim é um xiste de Lacan. Ele provoca as mulheres dizendo que elas não sabem, não falam do gozo feminino, quando ele próprio sabe que não é possível falar sobre isso. Hay dos formas, en síntesis, para mí, de dar cuenta del goce femenino. Tem duas Lo que formas pelas quais eu tento dar conta do gozo feminino. contornearlo por la escritura, sin nombrarlo, Contorná-lo pela escrita, sem nomeá-lo completamente, o escribir un matema, que es lo que hace Lacan. ou escrever um matema, que é o que Lacan faz. Eso es lo que Lacan mismo dice. Los místicos contornearon el goce femenino, el psicoanálisis hizo de su matema. O próprio Lacan fala isso, né? Os místicos escreveram sobre o gozo feminino e a psicanálise faz um matema. E também Luiz Dario Lacan disse: puedes añadir ahí los escritos de Jacques Lacan, que son lo mismo que los místicos. Es otro chiste porque él también procura hacer siempre el goce, ¿no? É outro xiste, porque o Lacan sempre também tenta dizer o gozo. No lo tomo, digo, no digo que Lacan sea humilde, pero no lo tomo como un acto de fanfarronería, no sé si existe la palabra. Lo tomo como un chiste, ¿no? Lean. Vale. Então ele toma como um xiste, um ato de fanfarrice. Gente, estamos 3 minutos, né, aqui se aproximando do final. A gente tem alguns agradecimentos e alguns convites, né, para poder fazer. Você, pode traduzir, Bruno? Sí, estamos llegando al final, tenemos 3 minutos y tenemos algunos agradecimientos, también algunos avisos. Eu acho que primeiro é poder convidar vocês, né, para participarem do nosso grupo de estudos, né? Quem se interessar, eu acho, Fernanda, você pode disponibilizar o e-mail para entrar em contato com a gente aqui no chat, né? Primero, la invitación para ser parte de ese grupo de estudios. Fernanda va a poner el correo electrónico para que se pueda llegar a los coordinadores. Sim. E eu acho que tem um pedido que a gente gostaria de fazer a Dario, ele também, se ele disponibilizar, se seria possível que a gente pudesse disponibilizar essa gravação. Ele já Puedes- ele já Já tá. tá. E eu acho que poder agradecer essa manhã de trabalho com todos vocês, não só com o Dario nos fez a transmissão, mas foram as perguntas que sempre nos põem a trabalhar, não só Dario, como os 74 que tiveram aqui hoje, numa manhã de sábado. Sí, Muchas gracias a todos. 64 personas estuvieron aquí en esta mañana del sábado. Quiero agradecer sobre todo a Luis Darío, pero también a todas las personas que participaron, que hicieron preguntas, que nos movieron esta mañana. Muito obrigada, Dario. Muito obrigada, Damásia, Bruno, que traduziu tão gentilmente, amigavelmente, essa parceria aqui entre irmãos, trabalhando
é sobre gozo misto, gozo feminino, psicanálise, nessa manhã de sábado. Foi maravilhoso, foi incrível. Estamos muito gratos. Eu, Mignon, Fernanda, Valdir, estamos muito gratos por esse momento. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. E E, as gente, pessoas que fizeram perguntas diga. no chat, eu convido essas pessoas a participarem do nosso grupo de estudos, porque essas perguntas que estão no chat são justamente as perguntas que norteiam a nossa investigação no grupo. Sim. Então, vamos deixar a desejar nesse sentido, para que a gente possa investigar, né? E nesse desejo haja aí um figmento, algo de uma vontade de se debruçar sobre o Seminário 20. É isso. É isso aí. É isso aí. Gente, tenham um bom dia. Muito obrigado por tudo. Gracias. Graças. Tchau, gente. Obrigada, tchau, tchau. Grande beijo a todos. Gracias, gracias, Beca. Muchas gracias. Agradeço.